Paulo diz, ora, olha aqui para mim, preste toda a sua atenção, eu prometo que eu acabo em 15 minutos. Ora, as obras da carne são conhecidas. Tudo que a gente vê, assiste, a gente compra o produto das obras da carne, é o que se vende no planeta. As obras da carne são conhecidas. Todo mundo conhece. A maioria adora. A saber, prostituição. Aí a moçada que está aqui, de boba, estou fora dessa. Você que pensa. Aqui não tem, provavelmente, nenhum garoto de programa. Talvez não. Nenhuma menina de programa. Mas Jesus não achava que a prostituição final da vida era essa das garotas de programa. Aliás, o Evangelho é explícito quando diz que ele não se dava bem com os fariseus, com o pessoal do cabresto, que tinha fixação no pinto, que pagavam as garotas de programa escondidos. Mas ele aceitava comer, jantar com as garotas de programa e com os pecadores da noite. A ponto de dizer para o pessoal do cabrestinho que as meretrizes, prostitutas, pecadores, piores da sociedade, os precediam no reino dos céus. Você vê como a noção de prostituição é muito mais profunda no Evangelho. Aí tem um monte de mulher que se casou no espírito da prostituição. Hoje eu estava lendo uma reportagem com a Adriana, melhor ela lendo para mim. Aí, um babado aí. O cara, quando quis conquistar a menina, mandou uma foto, uma réplica da foto que ele tinha arrematado sobre ela, quando ela era uma modelo nova. Mandou uma réplica com um anexo dos bens e posses dele, incluindo quantos milhões de dólares ele tinha guardado e tal, e disse, você não quer se juntar a mim? E ela foi. E acabou tudo na delegacia. E ainda não acabou. Agora, o que é isso? Foi uma escolha de amor? Não, infelizmente o nome disso é prostituição. E há muitas outras formas de nós nos prostituirmos. Prostituição não significa só vender meu corpo em troca de dinheiro. Isso aí é a mais básica e a mais inocente de todas elas. A grande prostituição é da minha alma. É quando eu sou um ser à venda. Em todos os níveis. Quando alguém compra meu pensamento, minha ideologia, minhas ideias, e eu as defendo, ou implanta em mim o que queira, desde que o implante seja feito à base de din-din. Aí eu penso o que queiro. Eu defendo o que seja necessário. O Congresso, o que é o Congresso Nacional? É uma casa de prostitutos. Com raras exceções. Porque todo mundo ali está aprovado. Quase todo mundo está à venda. As obras da carne são prostituição, impureza, luxúria,
lascívia. É aquela atitude permanente de um pensar animal, desejoso, salivante, mentalmente, que não cessa o ciclo da imaginação que só enxerga o outro como um objeto a ser comido, devorado, usado, sugado e descartado. Obras da carne. Idolatria. Que não é só essa bobagem de se ajoelhar na presença de um boneco de gesso, ou de pau, ou folhado a ouro. Essa é a Disneylândia da idolatria. A idolatria é qualquer coisa que põe qualquer coisa num lugar de significado que a coisa não tem. É idolatria. E quanto maior seja a atribuição de significado ao que a coisa não tem, maior a idolatria. E quando aquela coisa ganha o significado de um Deus, de primazia absoluta, de determinação da minha vida, eu mesmo que odeio os ídolos, sou um idólatra. Sem falar que o Novo Testamento diz que a maior idolatria é o amor ao dinheiro, ao poder, ao ter, ao possuir, ao controlar. A maior idolatria é a de mim mesmo, é o culto de mim mesmo, do meu ego. A maior idolatria é me dar razão sempre e em tudo, tudo que seja em favor do meu capricho. Isso é idolatria. Feitiçarias. Essa aí que a gente conhece aqui no Brasil é a bobinha também, não é? Essas convencionalmente chamadas feitiçarias. Hoje já não tem mais nem o charme da panelona. Né? No passado, a feitiçaria, na maioria das vezes, era feita com poções. Porque o feiticeiro era o farmacêutico. A palavra grega farmakeia, ali para feitiçaria, era aquela que originava também as poções medicinais de cura. Paulo está usando aqui num sentido mais amplo. Não no sentido farmacológico ocidental, como nós pensamos agora, hoje, em farmácia. Mas, para ele, a farmaqueia tinha a ver com a tentativa direta de usar qualquer que fosse o esquema espiritual, a mecânica espiritual, a intervenção espiritual, para manipular a existência de outro ou de outros, na direção do que se desejasse, fosse em nosso favor, fosse contra eles, fosse numa manipulação para tentar se conseguir um objetivo imediato, ou fosse na direção de desejar e tentar provocar a morte do outro, ou qualquer outra sorte de intervenção. Era o recorrer a estágios supostamente superiores e a forças superiores para fazer do outro meu objeto de manipulação, de intervenção e de controle. Aonde quer que esse espírito exista, a feitiçaria está presente. Você é feiticeiro? Está casado com uma? Nesse sentido, desculpa, tem um monte de feiticeiro aqui. E assistindo a gente na Vem Ver TV, muito feiticeiro. Tem gente que vive da magia, de eu vou tentar, ou seja, da magia da sedução pessoal ou de qualquer outra forma de feitiçaria, de intervencionismo, de apelo a qualquer que seja a ajuda das trevas, de qualquer que seja o domínio oculto, não interessa. O que interessa objetivamente é a realização do meu desejo. Feitiçaria. E mais do que isso, inimizades.
Que não é assim, eu estou chateado com fulano, não. É aquele patético e eternal, estou de mal para sempre mesmo, assim, aquela coisa de palhaço odiento. Quanto mais adulto o cara é, ele se torna um ente de inimizade. Vocês conhecem alguém que é inimigo de qualquer outro, praticamente? Eu conheço. E conheço alguns que não são tanto assim, mas carregam dentro de si o espírito da inimizade seletiva. Só que nesse sentido eles selecionam uns pouquinhos para não serem inimigos e são inimigos dos outros todos. Crente sofre muito disso. Amigo do pessoal da congregação, inimigo do mundo. Quem não é desse grupo aqui é meu inimigo. E cito o Salmo 139 até hoje, depois de Jesus mandar amar o inimigo, orar pelo que nos persegue, o cara ainda pega aquele versículo único obsoleto daquele salmo, que diz: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. E fazem disso a sua espiritualidade da morte. Inimizades. Porfias. Olha como a gente vive na sociedade da carne. Você chega em praticamente qualquer lugar, o estímulo é a porfia. Só que a gente chama isso de alto grau de competitividade. Mas é porfia mesmo. Ninguém trabalha para se superar, é todo mundo olhando para o lado, para o outro. Porfias, ciúmes, que é o culto do eu a tal ponto que o outro não tem direito de existir. É a síndrome de onipotência elevada à dimensão luciferiana que quer consumir o outro para si. Não são ciúmes justificados, são posses que designam para o outro estado de inexistência. Pertence a mim. E se espernear que tendo algum tipo de identidade própria, eu sufoco e engulo. Isso é obra da carne. Ciúmes em todos os níveis. A coisa mais patética que eu conheço é gente que tem ciúme de quem faz bem aos filhos da pessoa. Eu digo, o que você gostaria que ele fizesse? Que ele desse uma surra no teu filho por dia só porque você não está mais casado com a mãe dele? Ele é criado agora por um bom padrasto de quem ele gosta. Você preferia o quê? Que o cara fosse mal, tornasse a vida do seu filho um inferno, para você não sentir ciúme? Qual é a lógica disso, senão o fato de que você é uma besta, um animal carnal, sem alma, destituído de amor, cultuando seu ego, seu idiota? Vocês me conhecem, que é exatamente assim que eu digo, né? Então não busca aconselhamento comigo, me trazendo coisas desse tipo. Eu não estou muito bom para isso hoje em dia. Iras. Aquelas pessoas que existem em estado de irascibilidade. É o tempo todo. E não é por causa de disfunção hormonal, é decisão mental mesmo. Acham que existir irado lhes dá poder. Todo mundo fica com medo. Ele chegou com que grau de ira hoje? Você já trabalhou num lugar assim? Ou é casada com esse cara? Tem gente aqui que conhece isso em casa, com o marido. Falam para os filhos, olha, acordou 4 na ira. Então, aproveita, fala hoje que ele acordou 3 na ira. Hoje não, que ele está 10 de ira. Então, fala não, senão ele quebra tudo. Eu não posso perder mais louça aqui em casa com esse bicho. Ira, discórdias. Discórdias, a palavra vem de rachas no coração. O coração,
partido, são pessoas que querem dividir o coração dos outros. O tempo todo. Provocando qualquer que seja o pretexto da dissonância cardíaco, emocional, psicológico, espiritual, relacional das pessoas. E mais, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, no sentido de se existir num estado de loucura auto-infligida, porque o indivíduo gosta de existir no estado atropelante da existência, ou seja, são aqueles que desejam não ser, querem existir num estado de anestesiamento que bloqueia a lucidez e dê a eles a coragem das bestas, dos animais ou dos indivíduos que se autodestituíram de sentido, que alteram as suas consciências contra a vida. E terminando, glutonarias, que nos dias de Paulo era aquela avidez incontrolável, aquela vontade múltipla, aquela vontade polivalente, em todos os sentidos e direções, expressando a insaciabilidade na forma de desejo de consumo, da glutonaria, que vai da comida, da bebida, ao sexo, ao ter, ao esbanjar, ao vomitar, para botar de novo. A existência que se fechou nesse ciclo. Paulo diz, essas são as obras da carne. E vocês sabem disso. E também de coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por quê? Porque o reino de Deus não é uma putaria. Se fosse... Isso era o povo ideal para o reino de Deus, não é? Se o cara quer dar o reino de Deus na putaria existencial. Ou na arrogância homicida e luciferiana dos religiosos autojustificados. Ou então na libertinagem desses outros aqui. Aí, arrogante de um lado, e Pierrot de putaria do outro, tá esses dois aí dizendo, eu amo o reino de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma sacanagem. É brincadeira, é sarcasmo, é blasfêmia o que vocês estão fazendo. E diz que quer herdar o reino de Deus, herdar é coisa de filho. O cara quer ser filho de Deus assim. Eu sou um filho de Deus, aleluia. Estou na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, nas inimizades, nas porfias, nos ciúmes, nas iras, nas discórdias, nas dissensões, nas facções, nas invejas, nas bebedices e nas glutonarias e em outras coisas. Mas, e por isso eu vou herdar o reino de Deus. Cara, eu conheço um sujeito que nasceu para ser teu pai. Você está perdido, não achou ainda a sua família, está se sentindo órfão, está confundindo os pais. Tem um cara
Que do jeito que você é, você nasceu para ser filho dele, e ele nasceu para ser teu pai. Procura. Olha, não precisa, ele já te achou. Mas a nossa maluquice é tão grande que a gente vive assim e diz que quer herdar o reino de Deus. Herança é para filho. Porque se Deus não é assim, e Ele não é assim, Ele é amor, e a maneira de eu ser no mundo tem que ser te amando e amando a mim mesmo. É a única vereda de caminho de um filho de Deus na terra. Mas se Deus não é assim, desse jeito, eu não sou herdeiro de outra coisa, a não ser da coisa que eu sou. E essa coisa que eu sou, se eu sou assim, mata. Viva assim, e eu garanto, o melhor cenário para você será não herdar o reino de Deus. É o melhor. Se terminar aí, tá bom. Se você não herdar e morrer, como diz lá o hebraico em Gênesis 2 e 3, no dia em que tu dela comeres morrendo, morrerás. Se for aquilo, está de bom tamanho para ti, porque pelo menos você caiu logo no lago de fogo, no lugar da extinção. Você não sabe o que foi e acabou. Melhor cenário. Agora, reino de Deus, vida eterna, gozo do Pai. Não, você não vai, eu não vou. Ninguém que escolha existir assim, que cultue a vida assim, que diga que isso é existência, que isso é liberdade, que esse é o modo de ser, que o outro está aí, cada um se vire. Se for gostosinho eu pego mesmo, se estiver dando mole eu apanho, ponho no bolso, não interessa. Meu irmão, você e eu, se assim crermos, vivemos e existimos, não somos herdeiros de nada, a não ser da morte. E tomara que em morrendo, morramos. Já é pura graça de Deus, se for assim. Mas herdar o reino, não. O reino de Deus é o que o Espírito Santo busca me convencer todo dia, me chamando todo dia para andar nele, para andar no reino, para andar na boa nova, para te amar enquanto me amo, para me amar enquanto te amo, porque essa é a vereda possível de liberdade em Cristo, única vereda. E se eu quero o reino de Deus, então eu tenho que andar no Espírito, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, diz Paulo, aqui mesmo em Gálatas, aqueles em Romanos. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 6. O reino de Deus é amor. O reino de Deus é alegria. Alegria grata. O reino de Deus é paz. Paz em si e paz para ti. E no que depender de mim, paz com todos os homens. O reino de Deus é longanimidade, é misericórdia extensiva, dilatada. O reino de Deus é a qualidade da bondade manifesta na vida. O reino de Deus é fidelidade, buscando todo dia ser fiel, porque Deus é fiel, não como justiça própria, mas como reflexo e espelhamento do caráter do meu Pai. O reino de Deus é mansidão, é pegar esse bicho, se a palavra grega é essa, esse bicho
esse animal, esse potro selvagem e colocá-lo sob controle. O reino de Deus é domínio próprio, é a supremacia da consciência sobre a animalidade. É o arbítrio do amor contra a paixão do culto a si mesmo. Esse é o reino de Deus. Esses são os herdeiros do reino de Deus. Ame o reino, ame a Deus que é amor. E viva como um filho do amor de Deus. E você é um herdeiro do reino de Deus. Escolha a presunção ou escolha a autoglorificação do seu desejo, do seu capricho, da sua besta, e você será enterrado, e o melhor cenário é que a terra acabe contigo. Porque basta. Basta de uma miséria de existência como esta. Mas vida eterna só existe aonde o amor cresceu. Vamos ficar em pé. Desculpa. Tem gente que veio aqui a primeira vez e falou: não vou voltar nunca mais porque o Caio fala muito. Hoje eu falei bem mais longamente do que o normal. Mas desculpem, era necessário. E quem tiver ouvido, agora guarde no coração. Vamos dar as nossas mãos. A oração dos filhos do reino, que também é a vida deles, é a vontade deles, é o sonho deles, é a aspiração deles, é o caminho deles, diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre o nosso entendimento a luz da sabedoria e da compreensão. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e plante em nós a sua paz. E essa avidez por produzirmos o fruto do Espírito Santo, escolhendo andar em amor todos os dias da nossa vida e em obediência simples ao Evangelho, servindo uns aos outros na vereda da liberdade, hoje e sempre. Amém.